Senhor trouxe ao meu coração para estar compartilhando com vocês hoje é sobre Esther, o livro de Esther. Mas antes de tudo, vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na sua casa para ouvir, Senhor, a sua palavra, aquilo, Deus, que o Senhor tem para revelar para cada um de nós. E nesse momento, Pai, eu me esvazio de mim mesma. Oh, Deus, eu estou à sua disposição. Que o Senhor possa usar, Pai, a minha vida para falar, Deus, com cada um que está aqui ouvindo essa palavra. Derrama, Senhor, da tua unção, do teu Espírito Santo, e que toda a honra e toda a glória possa ser dada ao seu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o tema da mensagem é Rainha Esther, exemplo de posicionamento e ousadia. O que será que Esther fez que faz, então, com que ela seja um exemplo de posicionamento e ousadia? É isso que o Senhor vai falar conosco nessa noite. O livro de Esther é um exemplo da orientação e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Embora possamos questionar certas circunstâncias em nossa vida, devemos crer que Deus está no controle, trabalhando tanto através de momentos agradáveis e momentos difíceis, para que possamos servi-lo de forma eficaz. Então, independente do momento que a gente está passando nas nossas vidas, Deus nunca perde o controle. E o livro de Esther vai retratar exatamente sobre isso. Em um momento de dor, em um momento de dúvida, de questionamento, a gente vai ver uma mulher que se levantou, que se posicionou para salvar toda uma nação ali, para salvar o povo de Deus. Então, para que a gente possa entender melhor sobre o livro de Esther, a gente precisa saber quem foram os 4 personagens ali principais do livro, para que a gente possa entender melhor. Porque na Bíblia tem alguns nomes que são diferentes, né? E se a gente não presta atenção, a gente acaba se perdendo. Então, quem foram eles? Primeiro, o rei Assuero, que é mais conhecido como Xerxes. Então, Assuero ou Xerxes. Ele era o rei da Pérsia e reinava em 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Ele era uma das pessoas mais ricas do mundo, porque a Pérsia era uma potência naquela época. Era influente, temido, orgulhoso e impulsivo. Então já vai memorizando quem são os personagens, porque vão ser falados muito no decorrer da palavra. O próximo é Esther. Quem foi Esther? Ela vivia no reino da Pérsia, era judia, prima de Mardoqueu. Ela foi adotada por Mardoqueu, provavelmente após o falecimento dos pais. Então a Bíblia fala que Esther não tinha mais os pais. E Mardoqueu, como primo, ali decide adotar ela. Era aberta a conselhos e disposta a agir, corajosa e sábia. O próximo personagem, Mardoqueu. Quem foi Mardoqueu? Ele era um judeu, assim como Esther, e a família dele foi levada ao exílio na Babilônia. Provavelmente nasceu em Suzã, que é onde vai acontecer todo esse desenrolar da história. Ele herdou uma posição oficial entre os cativos judeus, o que o manteve nas proximidades do palácio. Ele era primo de Esther e a adotou e a tinha como filha. E era fiel e temente a Deus. E o nosso último personagem, a última pessoa é Amã. Quem foi Amã? Era um líder extremamente arrogante e ocupava a segunda posição mais importante do império de Assuero. E quem que era Assuero? Que a gente viu que era o rei Xerxes.
Então são esses 4 personagens. Ele era descendente de Agag, rei dos Amalequitas. E os Amalequitas eram inimigos antigos dos israelitas. Então a gente já vê que Amã era um inimigo declarado dos judeus. Eles tinham essa rivalidade, porque Deus disse para que o povo destruísse os Amalequitas. Então a gente já entende da onde que veio essa rivalidade dele. E ele buscava poder pessoal e tinha ódio da raça judaica. Então vamos entender qual foi o contexto histórico então. O rei Assuero decide dar uma festa para os principais líderes da Pérsia no palácio de Suzã. Mas a rainha Vasti, que era a esposa dele, se recusa a mostrar a sua beleza, a aparecer ali para os convidados quando foi convocada pelo rei. Por essa razão, Assuero a depôs e procurou uma nova rainha. Esther, uma jovem judia, foi escolhida para ser a rainha. Então, no lugar da Vasti, que era esposa do rei, a Esther é levantada. E a gente vai entender o porquê que ela chegou nessa posição. Esther 2, versículo 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, quando o rei ele depôs a Vasti, que era sua primeira esposa, passaram então várias mulheres que poderiam ser a próxima rainha ali. Mas quem foi escolhida foi Esther. E a gente vai ver que Deus levantou ela para estar naquele lugar. Esther 2:20. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Então o rei não sabia que ela era uma judia. Apesar de Esther ter sido escolhida pelo rei e estar em um palácio, Mardoqueu sempre ficava próximo à porta do rei. Por quê? Porque ele tinha um cargo também. Então, por isso, ele conseguia estar perto da porta do rei. E o que aconteceu? Foi assim que ele descobriu que 2 eunucos queriam matar o rei. Ou seja, teve uma rebelião ali. E ele contou para Esther, que disse ao rei, e os 2 morreram em uma forca. Guardem esse fato, porque ele vai ser importante para frente. Então, Mardoqueu, ele teve fidelidade ao rei e falou: esses 2 eunucos, eles querem te matar. E o rei, então, matou eles em uma forca. Mas aquilo ficou esquecido. O rei não agradeceu a Mardoqueu naquele momento, ele não foi honrado. Mas a gente vai ver que para tudo na nossa vida tem um propósito. E não foi diferente nesse momento. Naquela mesma época, havia um homem que o rei tinha colocado acima de todos os príncipes, chamado Amã. Lembra de Amã, aquele que era mau? Era um homem extremamente orgulhoso, soberbo e invejoso. E o que as pessoas tinham que fazer? Todos os servos do rei que estavam à porta tinham que se inclinar e se prostrar perante Amã. Porém, Mardoqueu, que era primo de Esther, não se prostrava, porque ele era fiel a Deus. Obedecê-lo era muito mais importante do que obedecer aos homens. A gente vê aqui, então, um exemplo de fidelidade ao Senhor. Ali todos estavam se prostrando, mas ele falou: não vou me prostrar. Porque se ele se prostrasse, ele estaria reconhecendo que Amã seria como se fosse um deus. E na palavra de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Então Amã ali já começou
a cultivar um ódio por Mardoqueu, porque ele era orgulhoso, ele buscava poder pessoal. Então Amã se enfureceu com essa afronta e não culpou apenas Mardoqueu, mas todos os judeus. Sendo assim, ele maquinou um plano e recebeu a aprovação do rei. Então ele falou: peraí, esse judeu não vai me adorar? Não vai se prostrar como os outros? Então ele falou: eu vou me vingar. Parafraseando aqui, eu vou me vingar dele, de uma vez por todas, e não só dele, mas de todos os judeus. Ester 3, 5 e 8 a 11. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor e disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e disse ao rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Mas o rei mal sabia que Ester era também uma judia, e que ela também seria morta pelo decreto dele. Então aqui a gente vê que Amã, que foi uma pessoa que foi levantada para destruir o povo de Deus. Vocês concordam que se realmente tivesse acontecido isso e ele tivesse exterminado todos os judeus, não teria mais? Quem que seria o povo de Deus se ele os exterminasse? Mas a gente vai ver que Deus levanta então uma pessoa para libertar, uma pessoa que se posicionou. Mardoqueu pede ajuda a Ester. Muitos judeus ficaram aterrorizados com toda aquela situação, porque imagina, o próprio rei aprovar que todos os judeus seriam mortos. Ester 4:3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em um pano de saco e em cinza. Ou seja, ali eu acredito que eles já estavam desesperados, já acreditando que eles iriam morrer, que o decreto do rei seria sim colocado em prática. Um fato interessante é que quando Ester soube do decreto do rei, e Mardoqueu disse para ela falar com ele, em um primeiro momento ela não quis. Então a gente vai ver que Mardoqueu fala para ela: olha, Ester, saiu um decreto do rei que ele quer matar todos os judeus. Você tem que ir falar com o rei para que ele reverta essa situação. Mas você acha que Ester quis naquele primeiro momento? Não. E por que ela não quis? Porque a rainha, as mulheres ali, elas só poderiam entrar na presença do rei se fosse solicitada. E se elas entrassem na presença do rei sem ele solicitar, elas seriam mortas. Apenas se o rei estendesse o cetro e aí ela tocasse no cetro, ela não seria morta. Mas mesmo assim, mesmo diante de uma ameaça, mesmo diante de uma afronta, ela não deixou que isso a paralisasse. E a gente vai ver, então, Ester 4:11. O que a Ester falou? Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem
que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então Mardoqueu a relembra de que talvez foi para isso que Deus a tinha colocado naquela posição, e que não escaparia da sentença por ser judia também. Então o que ele falou para ela? Ali em Esther 4,14, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ela já era rainha antes disso acontecer, antes de ter um decreto, porque Deus já sabia o que iria acontecer. Deus sabe de todas as coisas. A gente só enxerga o que está na nossa frente, mas Deus enxerga muito além. E o que a gente pode perceber aqui é que ela, por ser rainha, poderia ter negado. Falado, não, eu sou rainha, o rei não vai me matar. O decreto não vai chegar até mim. Mas ela se posicionou. E quantas vezes nós temos a oportunidade de nos posicionarmos e nos calamos? A gente não precisa ser rei, rainha, estar naquela posição elevada. Não, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja, a gente precisa se posicionar, porque nós somos o canal de Deus. É através da nossa vida que Deus faz o agir através de Jesus. Se a gente se calar, se a gente não se posicionar, como que vai ter o agir de Deus? E se a história, se isso que aconteceu de Esther não fosse importante, não estaria na Bíblia. Se está na palavra, é porque tem lição para cada um de nós. Deus espera que a gente seja verdadeiramente embaixadores dele aqui nessa terra. A gente não pode ter vergonha de falar que é cristão. A gente não pode ter vergonha do evangelho, porque Jesus não teve vergonha de nenhum de nós. Ele foi crucificado em uma cruz. Ele foi até o final por nós. Então que a gente honre isso. Nesse momento, então, Esther se posiciona e decide, então, colocar sua própria vida em risco, em missão de salvar o seu povo, que é o povo de Deus. A Esther disse, no capítulo 4:16, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, e perecendo, pereço. Olha que exemplo de posicionamento. Ela diz, se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu não vou deixar de lutar pelo meu povo, eu não vou deixar de lutar pelo povo de Deus. Ela sabia que aquilo era o certo a se fazer. Então a gente não pode deixar de se posicionar quando a gente sabe o que é o certo a se fazer, quando a gente sabe o que deve ser feito. E ali a gente vê um exemplo de unidade, não é? Porque ela poderia, só ela, falar, eu vou jejuar aqui, vocês só orem por mim e depois eu vou ir ter com o rei. Não. Ela falou, todos vocês vão jejuar e vão orar. E eu aqui também vou fazer a minha parte, vou jejuar e orar junto com as moças. E depois eu vou ir ter com o rei. Ou seja, unidade. Após os 3 dias, Esther entrou na presença do rei, que estendeu o cetro para ela. E então ela faz o convite para o rei e o inimigo Amã comparecer a um banquete. No banquete, Esther sabiamente diz para no outro dia eles irem novamente a um banquete e falaria o seu pedido. Então, naquele primeiro momento, a gente vê sabedoria.
Porque quando o rei estendeu o cetro para ela, e ela chamou ele ali para o banquete, ela poderia já ter falado: sabe esse aqui, que está sentado junto com a gente? Esse é Amã, ele que quer destruir não só a mim, mas o povo judeu. Mas não, ela teve sabedoria e deixou ali mais um dia. Falou: vem em mais um banquete com Amã, que aí sim eu vou falar. E o que significa isso? Ela estava dando tempo para que Deus continuasse agindo no coração do rei. Aqui podemos ver a sabedoria. Então, como eu disse, ela não falou na primeira oportunidade. E isso traz para nós a importância de buscar a Deus em nossas decisões, visto que quem trouxe as estratégias e o livramento para Esther foi o próprio Deus. Em tudo a gente tem que buscar a direção de Deus. É a hora de falar, é a hora de calar, é a hora de agir. Porque na palavra de Deus diz: há tempo para tudo, para todas as coisas. E para a gente saber qual é o tempo, é só debaixo da direção de Deus, que foi o que Esther fez. Enquanto Esther planejava as atitudes que deveria ter, Amã se engrandecia para as pessoas, contando vantagens do que possuía. Imagina, né? Amã, orgulhoso, cheio de si, é convidado pela rainha Esther para ir num banquete com o rei. Vocês acham que ele não se engrandeceria? Porque ele já se achava. Então, o que ele falou? Então, primeiro, ele achou que era mais especial do que todos os outros, por Esther o ter chamado para o banquete com o rei, mas não sabia o que o aguardava. Ele não sabia que não seria um banquete para o honrá-lo, e sim para trazer a justiça. Esther 5, 11 e 12. Então, como que Amã se engrandecia? O que ele falava? Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Ou seja, ele foi orgulhoso. Quando a gente é orgulhoso, quando a gente pensa que é melhor do que o outro, não há outro final, a não ser a queda. Porque Deus não se orgulha dos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Por isso que... Amém. Glória a Deus. Por isso que eu sempre falo, eu sempre lembro que Jesus, ele veio e lavou os pés dos discípulos. Por que Jesus fez isso? Para mostrar para nós termos humildade, para a gente fazer o mesmo em amor. Além disso, ele ainda aceitou o conselho. Olha que esposa sábia, gente, dele. A esposa e os amigos falaram para preparar uma forca também para o Mardoqueu. 23 metros de altura. Bem pouco, né? Não. Ele queria que todos vissem Mardoqueu naquela forca. Por isso que ele fez essa forca de 5 côvados ou 23 metros. Para pedir ao rei para enforcá-lo, porque ainda não tinha aceitado que todos o adoravam, menos ele. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Então a gente vai ver que Deus começa a operar em favor dos seus. Às vezes você pode pensar, Deus está em silêncio. Ele não está vendo a minha situação. Ele não está vendo a prova que eu estou passando. Mas deixa eu te falar, cada oração sua chega diante do trono de Deus.
aquela que você faz com fé, chega até Deus. E Ele está só esperando o momento certo para começar a honrar a vida dos seus. E aí os seus inimigos verão. Porque aqueles que não servem a Deus, tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Um dia antes do banquete que Esther faria para entregar a Amã, o rei era incapaz de dormir. Então eu imagino Deus ali, trazendo uma insônia, que ali fala, ele era incapaz de dormir, então decidiu rever a história do seu reinado, relembrando a boa ação de Mardoqueu. Então aqueles que estavam lendo para ele disse, olha, lembra de Mardoqueu? Ele que trouxe livramento quando aqueles 2 eunucos se rebelaram para te matar. Então o rei aí sim decide honrar Mardoqueu. Lembra que eu tinha falado? Naquele momento do ato, o rei não honrou, mas Deus sabia a hora certa de honrar. E tudo aquilo que você faz, fique tranquilo, Deus sabe a hora certa de te honrar. Esther 6, do 6 ao 12. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então ali a gente vê Amã se engrandecendo de novo. O rei vai honrar? É lógico que vai ser eu, né? Então o que ele falou que tinha que fazer? Pelo que disse Amã, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também no cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, e um dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então aqui Amã dizendo para o rei, se você quer honrar alguém, coloque a sua veste que você usa, o seu cavalo, pensando que ele que seria honrado. Mas o que aconteceu? Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Ou seja, aquele que Amã queria matar, Mardoqueu, agora é honrado pelo rei. E a gente vê a situação então que ele se encontrava. Imagina, mandar construir uma forca para matar o inimigo, e aí o rei chega e fala, sabe esse inimigo? Você pega, coloca ele no cavalo, coloca a minha veste e você vai falar, é isso que se faz ao homem que o rei se agrada. E é assim que Deus faz. E por fim, a execução do inimigo, porque não parou por aí. O juízo de Deus, ele vem. Muitas vezes a gente pensa que Deus é só amor, mas Deus também é justiça. Esther 7, 6 e 7. E disse Esther. Então aqui, irmãos, só para vocês entenderem, já era o segundo banquete que a Esther convidou então a Amã e o rei.
que era aquele banquete que ela ia entregar a Amã. Então eu coloquei só essa parte porque é um texto longo, mas fica o encorajamento para vocês lerem, porque é muito, muito lindo. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este, mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também há uma forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, e está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e então o furor do rei se aplacou. Ou seja, na mesma forca que ele fez para o inimigo, o rei fez com que ele fosse enforcado. E para concluir, o que a gente pode entender então desse livro de Esther? Mardoqueu se torna o braço direito do rei. No lugar de Amã, quem entra no lugar é Mardoqueu. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus, porque ele foi temente, e agora a gente vê Deus honrando ele. O decreto é revogado. Então o rei deixa que Mardoqueu fizesse um outro decreto, dizendo que naquela época não poderia ser desfeito. O que fez e foi selado com o anel do rei está feito. Mas Mardoqueu fez um outro revogando. E a gente vai ver que os judeus matam os inimigos que foram atrás deles para matar. Os judeus destruíram todos os que se levantaram contra eles. Houve festa, paz e honra entre o povo judeu. Aquele povo que antes estava na amargura, no desespero, na tristeza, agora tem festa, paz e honra. Até hoje é lembrada e comemorada a data de que os judeus foram salvos das mãos dos persas. E isso é chamado Festa do Purim. Todos os anos tem essa festa, tem esse feriado, que foi escrito por causa desse fato, que foi o dia em que Deus deu livramento para o seu povo. As maiores lições que podemos tirar do livro de Esther é que precisamos nos posicionar onde quer que estejamos. Deus é o nosso socorro bem presente, que derruba os nossos inimigos. Vale a pena ser fiel a Deus e buscar o socorro e direcionamento dele, seguindo em frente com coragem. Esther não pensou apenas em si mesmo, mas em salvar aquele povo. Todos precisamos fazer nossa parte, porque todos jejuaram e oraram. E o último ensinamento é: no livro de Esther, vemos Deus agindo de maneira evidente na vida dos indivíduos e nas questões de uma nação. Mesmo quando parece que o mundo está nas mãos de pessoas más, Deus ainda está no controle, protegendo aqueles que são os seus. Devemos manter a nossa integridade, fazendo o que sabemos que é certo, e Deus está no controle do nosso mundo. A gente faz a nossa parte e Deus fará a dele. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Oh, Pai, nós te pedimos, nos dê mais coragem, Senhor. Nos dê, Senhor, posicionamento. Faz de nós, Pai, instrumentos e vasos seus, aonde quer que nós formos, Pai. Que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas.
Pai, faz, Deus, com que a gente busque o direcionamento, busque, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E nós faremos a nossa parte, sabendo que o Senhor irá fazer, Deus, a sua parte, Pai. Nós cremos em Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?